você que está aí nos assistindo. Esse é o canal AD Madureira Nova Cruz. Nós somos Natanael, Abraão, professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para falar de Provérbios. Já tem uma série de vídeos aí, a gente comentando os capítulos de Provérbios. E hoje nós vamos para o capítulo 6. Então pega a sua Bíblia, papel e caneta, para você anotar tudo que a gente está destacando aqui. Mas também não se esqueça, faça o seu estudo particular. Não é o que nós dizemos que é a verdade, é o que a Bíblia diz. E Deus tem revelação o suficiente para todos nós, amém? Então, vamos embora. Capítulo 6. Quero começar aí destacando os 3 primeiros versículos, que são versículos, olha, já dizia Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Provérbios foi escrito há muitos anos atrás. Era uma cultura completamente diferente da nossa, uma sociedade completamente diferente da nossa. E com certeza você vai ver elementos de coisas escritas aqui daquela cultura. Mas o princípio não deixa de ser atual. O que a gente vai ver aqui não vai deixar de ser atual. Então, o versículo 1, 2, 3, não só o versículo 1, 2, 3, mas todo o capítulo a gente vai ver coisas muito importantes. E o versículo 1 diz assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo e com um aperto de mão se empenhou por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Por que eu disse que é tão atual? Porque na verdade isso aqui é muito normal. Servir de fiador, além de você emprestar coisas para os outros, é também quando as pessoas usam o seu nome com sua autorização, obviamente, porque ninguém vai pegar seu nome sem sua autorização. Imagine que você pegou seu cartão de crédito, emprestou aí para alguém fazer uma compra e a pessoa está sendo imoral, injusta com você e não está realmente pagando o que ela está te devendo. A conta é sua. Quem vai ter que pagar é você. Principalmente porque o livro de Provérbios está tratando de uma que não existe cartão de crédito. Então, o que você deu naquele tempo não era seu cartão de crédito, é a sua palavra. Então, a todo momento, ele vai dizer assim, bem claro, você está prisioneiro do que você disse. Porque a sua palavra, o sábio é um cara que tem palavra. Ele não tem meia palavra e, como a gente já disse, no outro capítulo, o sábio foge. Foge de quê? Do pecado, da imoralidade. Mas no que é moral, no que é responsabilidade do sábio, ele não foge. E aí ele vai dar o conselho que o pai está dando para o seu filho. Meu filho, vai, humilhe-se, insista. Eu não consigo não lembrar da parábola do juiz Inico, da mulher que perturbou o juiz Inico, se humilhou diante dele. Cara, se você arranjou esse problema para você, o conselho do pai para o filho é: meu filho, vai e humilhe-se. Primeiro, o que eu entendo disso tudo é não se colocar numa posição de vulnerabilidade com relação que você dependa das outras pessoas, da palavra das outras pessoas, não dependa de si, não dependa dos outros, dependa apenas de Deus. Mas não se coloque numa posição de vulnerabilidade, que você vai depender das outras pessoas, da palavra das outras pessoas. Nem todos são sábios, isso é coisa de insensato, de tolo, de nécio. Mas se você caiu nessa armadilha ou na sua própria tolice, vá e humilhe-se. E de verdade, em amor, em humildade e em insistência, como a gente vai aprender da parábola do juiz Inico, da mulher que perturbou o juiz Inico, talvez você consiga vencer essa dificuldade. Esses 3 primeiros versículos de Provérbios já trazem uma mensagem grande pra caramba, que é justamente a palavra do sábio. Ela é uma palavra que não muda, como a Bíblia já diz em outro trecho, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Você não tem meio termo. Você deu sua palavra, cumpra com a sua palavra, e o sábio ele não foge diante daquilo que ele prometeu, do que ele disse: eu vou fazer, eu sou, ou eu estou fazendo. O sábio ele não foge diante daquilo que ele prometeu. E também não se coloque nessa posição de vulnerabilidade em que você vai depender dos outros. Dependa apenas de Deus. Nem de si é bom depender, quanto mais dos outros, né? Interessantíssimo, né? Então, o capítulo 5, aquilo que é imoral, foge. Mas o capítulo 6, aquilo que é moral, permanece. Assuma sua postura. Um destaque também, né? Vai do 4 e aí o 6, aí vai até, eu acho que, se eu não me engano, o verso 11, né? Vai falar sobre a preguiça. Então, uma coisa que eu achei interessante é que o escritor vai dizer assim, ó: observe a formiga, preguiçoso. Preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. O sábio é alguém que observa e reflete. O sábio é alguém que observa e reflete naquilo que ele observou. Quando Jesus está falando sobre a ansiedade, lá em Mateus 6, se não me engano, ele vai dizer: observem os lírios do campo, observem os pássaros,
Se Deus veste bem eles, imagine vocês. Nem Salomão aqui está escrevendo se vestiu tão bem. Então é interessante que o sábio é alguém que observa e reflete. E a gente entende disso que dá para tirar lições muito importantes até das coisas menores que existem, como a formiga. Quando a gente vai dar um exemplo de algo pequeno ou como a gente se sente dentro de Deus, a gente fala logo da formiga. Porque acho que para todos é o animal que tem a menor referência com relação aos outros. É um animal muito pequenininho. Dentre os insetos, a formiga é um dos menores. E o sábio aprenda até com a formiga, aprenda com as coisas menores. Ele poderia dizer, né? Observe o leão, observe que vai atrás, algo do tipo, outro animal. Mas ele diz, observe a formiga, porque Deus também fala por meio de coisas pequenas. Perfeito. Por meio de coisas ordinárias. Né? O verso 7, ele já vai chegando dizendo assim, olha, porque ela não tem chefe e nem supervisor, nem governante, mas ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Isso aqui está falando de prudência. Como eu disse lá no início, é um contexto diferente, é uma sociedade diferente, uma cultura diferente, mas o princípio permanece o mesmo. Aqui nós não temos inverno. Então o que é que acontecia? Não só para as formigas, mas como naquele tempo o principal meio de sobrevivência do pessoal era a agricultura, ele vai falar do inverno. Por quê? Porque não dá para plantar no inverno. As plantas, as sementes precisam de sol, de água para germinar, precisa de luz do sol para poder crescer e não dá para plantar. Ou seja, se não dá para plantar, você produz o suficiente no verão para quando chegar o inverno você ter comida suficiente para passar o inverno inteiro. E é isso que ele está falando. O que significa isso? Prudência. Não haja de forma inconsequente. Planeje muito bem tudo aquilo que você está fazendo. Porque, principalmente, se você sabe que está chegando algum momento que você precisa se preparar, que você precisa ser prudente, que você precisa de um planejamento, não deixe isso para a última hora. Sendo preguiçoso, vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Porque ela se prepara, ela age com prudência. Então a formiga é justamente prudente. A formiga é precavida, ela é preventiva e ela também é provedora. É interessante porque lá em Provérbios 30, 25, ele faz outra referência novamente à formiga. Então, nas pequenas coisas, Deus também fala. Deus também fala. Quando ele está lá na caverna, né? Aí aparecem muitas coisas que vai dizer, é Deus. Mas aí é um vento, é um fogo. Algo extraordinário que ele diz, Deus chegou. Mas aí o texto diz, quando aparecer uma brisa suave, é a Deus. Então Deus fala também na simplicidade. Deus fala nas pequenas coisas. Eu acho interessante que, até quando Pedro ele vai pescar, ele diz, joga a rede pro outro lado, né? Aí ele passa a noite todinha, antes dessa fala, passa a noite todinha e não pegou nada. Mas aí lá em Mateus 18, quando ele já acabou de pescar, aí a Bíblia diz que ele estava sem nada para dar, como imposto. Chegaram para ele e disseram, Jesus paga imposto? Não. Aí ele disse, paga. Paga na hora. Disse na hora. Quando ele chegou, onde Jesus estava, Jesus disse, o que é que você acha? Eu tenho que pagar o imposto ou não? Antes de ele falar. Ele olhou e disse, não sei não. Aí Jesus disse, faz o seguinte então, vai no mar e pega, e vê lá o que tem lá pra você. Aí ele disse que ele foi, pegou um anzol e pegou o peixe. E dentro do peixe tinha moeda. Aí Jesus disse, dá lá o meu e o teu. Ou seja, Pedro também estava devendo um imposto. É interessante porque no anzol ele pegou o peixe. Ele usou aquela rede todinha, passou a noite todinha e pegou. Deus na simplicidade disse, confia em mim. Observa, reflete. É interessante porque Pedro estava tão ansioso naquele momento que ele escreveu depois. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado perfeito de vós. Ele podia até dizer assim, ó, ele cuidou de mim. Ele disse, ele cuida de vós. Ele chega para a igreja. Muito interessante. Porque o Pedro ali ele já não é mais o discípulo, ele é o pastor, né? É o apóstolo da igreja. Era o cara que já estava à frente. Aí ele diz, ó, lancem sobre ele. Ele tem cuidado de vós. Perfeito. Isso é uma lição para todos nós, nos dias atuais, porque a gente está tão acostumado com uma vida frenética, com uma vida corrida, e de fazer tanta coisa, no caso do preguiçoso, de fazer muita coisa, mas também, normalmente, o cara que ele é preguiçoso, ele não está dando atenção para as coisas que estão acontecendo à sua volta. E isso é um lembrete, que Deus ele não habita só no extraordinário, ele habita no ordinário. Quando ele criou a terra, ele não criou só as coisas maravilhosas, ele criou também as coisas normais. Muitas vezes a gente se esquece que só amanhece porque Deus quer. Se amanheceu, trabalho de Deus. Se a gente acordou, trabalho de Deus. Por isso que Davi fala no Salmo, eu só me deito e me levanto, porque Deus tem me sustentado. Até nas coisas mais simples, a gente precisa enxergar o que Deus está fazendo. Não observe
Deus sobe o extraordinário. Por isso que a Bruna falou, ele podia ter pegado um exemplo muito mais exuberante da natureza, um leão, um urso, um lobo, sei lá, mas ele pegou a formiga, um animal menor, o mais simples, para mostrar, olha, Deus está também na simplicidade, Deus atua na simplicidade. Eu vejo esse texto, até o verso 11, se você for lendo, ele vai começar a questionar o preguiçoso, e uma coisa que eu consigo aprender disso aqui é que Deus não abençoa quem não se esforça. Jesus até fala, né, quem lança a mão do arado não tem parte comigo. Quem não está trabalhando, buscando por algo, se esforçando, então eu não quero entrar no mérito se você conquistou, se você está tentando conquistar, se você já tentou muito e não conseguiu, mas de fato, o que a gente aprende aqui é Deus só abençoa quem se esforça, mas o preguiçoso vai ficar dormindo, vai ficar deitado, e quando chegar no inverno, não vai ter que se alimentar. E só para encerrar essa parte, né, a fé não vai negar a prudência. É bom dizer isso porque normalmente a gente acha também que nós devemos só ser prudentes, mas também nós temos que confiar em Deus. Mas também não só a confiança não vai negar essa prudência. É justamente isso que o texto está dizendo, né? Em outras passagens também vai dizer. Davi muitas vezes dizia assim, eu tenho mais fé do que prudência, quando você lê os Salmos. Mas ele não negava a prudência. Ele não negava que estava preparado. Então é muito interessante essa parte. E aí, depois disso, ele vai falar, a partir do versículo 12 até o 15, o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal, semeia discórdia. Então ele está falando algo que ele já falou bastante vezes antes sobre o homem mau, sobre o homem perverso. E aí ele termina dizendo, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, um golpe será destruído irremediavelmente, ou seja, não tem volta, não tem remédio que ele tome que melhore a situação dele. Do verso 12 ao 14, ele começou falando, explicando as maldades desse cara perverso, porque ele não tem caráter, ele no coração ele tem o propósito de enganar, planeja sempre o mal, e o verso 15 ele começa a dizer, por isso, ou seja, por causa dessas coisas, é o resultado de tudo aquilo que ele acabou de falar, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, ou seja, vai ser uma coisa, de repente, ele estava aqui tudo bem e de repente começa a dar tudo errado. Para mim, esse texto é um alerta, é um aviso. Você está vendo o cara mal. E a gente sempre tem esse questionamento. Caramba, tanta gente mal se dando bem, tanta gente boa se dando mal. Mas a gente vê pessoas, nesse caso aqui, pessoas perversas, que não têm caráter, que planejam a maldade, têm propósito de enganar. E a gente sempre costuma observar essas pessoas. Poxa, fulano não presta. A gente costuma falar mal dos políticos, né? O político tal engana todo mundo, não presta, ele só diz coisa ruim, diz que promete que vai fazer e não cumpre, mas tá lá se dando bem, ganhando dinheiro e tal. E então, pra mim, isso aqui é um alerta. Cara, não tem inveja do homem mau, mesmo que aparentemente o homem mau esteja se dando bem. Mesmo que pareça que seu caminho é um caminho de vantagens. Porque, repentinamente, e como a gente já falou anteriormente, talvez não nessa vida, mas quando o Senhor vier para julgar os vivos e os mortos, esse cara vai ter as consequências das maldades que ele cometeu. Então, para mim, esse trecho do versículo 12 até o 15 são um alerta. Não inveja o caminho do homem mau. O homem mau, e ele explica muito bem explicar, para você entender quem é o homem mau. É o cara que não tem caráter, que tem propósito de enganar, que planeja sempre o mal e semeia a discórdia. A gente vai um pouquinho já sobre isso, semear a discórdia, mas ele está falando das características do homem mau. E mesmo que aparentemente o homem mau esteja se dando bem, aparentemente o homem mau esteja no caminho de desvantagens, não tem inveja desse caminho. O homem mau normalmente, além dessa maldade, ele pula etapas, ele pega atalhos, é desonesto de um caminho, e um caminho de um justo não é esse mesmo caminho. Por isso que ele diz, olha, preste atenção, fique avisado, esse cara vai se ferrar. E quando as coisas começarem a dar errado para ele, é irremediável, não tem volta. Então pode ser que nessa vida, a gente costuma sempre comparar a nossa vida com os outros, ficar olhando para a vida dos outros. Pode ser que nessa vida, o cara mau, esse cara mau que o provérbio está falando, ele termine a vida dele bem, aparentemente bem. Mas uma hora a conta chega. Esse não é o caminho do justo, esse não é o caminho do sábio, esse não é o caminho do íntegro e daquele que está buscando a sabedoria. A gente foge desse caminho, a gente se afasta desse tipo de atitude. Por isso não tem inveja do caminho do homem mau, mesmo que ele pareça ser muito vantajoso. Eu quero dizer, você vai ilustrar isso, né? O rico e Lázaro. O rico e o Lázaro. Quando eu estava lendo essa história, eu fiz a anotação, né? Quem é o abençoado da história? É o rico ou é Lázaro que era o mendigo?
Então fica essa reflexão. Não tem inveja desses homens, né? Não Porque tem inveja. o caminho deles é a morte. E agora do verso 16 até o verso 19, eu acho que esse texto é um dos mais importantes textos que a igreja precisa hoje entender. Porque o verso 16 ele vai dar o resumo, né? As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Então 6 coisas Deus odeia. Outras traduções dizem pior, Deus abomina. Abomina. E uma coisa que Deus abomina, é a 7ª, que Deus detesta. A primeira coisa, soberba, no verso 17. A segunda coisa, mentira. A terceira, violência. A quarta, maldade, verso 18. A quinta, crueldade. A sexta, o falso testemunho. E aquilo que Deus odeia, Que Deus abomina. que Que ele não ele aceita de jeito detesta, nenhum. poderia ser qualquer uma dessas. Mas é a discórdia entre os irmãos. A mesma característica que a gente vê ele citando a última característica que ele fala do homem que não tem caráter, homem perverso. É o cara que planeja sempre o mal e semeia discórdia. Então, se há na igreja hoje pessoas assim, Deus está abominando. Abominando. É interessante porque quando Paulo está escrevendo lá em 1 Coríntios, ele vai falar sobre o santuário do Senhor. Ele vai dizer que o santuário do Senhor somos nós. E aquele que fizer algo contra o santuário do Senhor será destruído. Por quê? O que é o santuário do Senhor? Não é só eu. Somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, né? A união é o corpo de Cristo. Nós somos o santuário. E se alguém quer destruir essa comunhão, quer provocar discórdia, aí Paulo diz, será destruído. E não é por qualquer pessoa. Deus o destruirá. Deus o destruirá. Porque é o que ele abomina. Então aquele que causa discórdia entre os irmãos vai ser destruído pelo Senhor. A discórdia, nesse caso aqui, é realmente a bagunça, divisão, guerra. E eu me lembro, lendo esse texto, eu me lembro já diretamente do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Porque eles serão o quê? Os filhos de Deus. Então, Jesus disse que no final dos tempos o joio será separado do trigo. Quando o joio for separado do trigo, ele vai ser lançado fora e tacado no fogo. Mas o trigo será colhido. Então, que fique essa reflexão, que é muito importante e parece que não, mas é muito atual, muito real, na realidade de muitas igrejas. Tem muita gente que semeia discórdia por orgulho, por inveja, por ruindade mesmo, mas se você faz isso conscientemente ou inconscientemente, porque muitas vezes a gente nem sabe que está pecando, já é tão na nossa natureza, até Davi falar no Salmo 19, Salmo lindo, ele diz: me livra dos pecados que eu nem conheço, mas fique ciente, será destruído. A pessoa que semeia discórdia não é só a pessoa que tá, exemplo, tá eu aqui, Abraão, e vem outra pessoa, começa a falar mal de Abraão para mim, mal de mim para Abraão. Não, pô. Semear discórdia também é, Abraão fez algo contra mim. E aí eu vou e começo a criar dentro do meu coração coisas ruins contra Abraão e não perdoar. Isso também é semear discórdia. Eu não semeei discórdia entre os outros, mas eu também estou semeando dentro de mim. Isso é semear discórdia. Então, já dizia o escritor aos Hebreus, buscar a paz com todos e a santificação. São duas coisas, tá? Não vai para o céu só quem é santo, não. Tem que ter paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Então, tenha paz, crie paz entre os seus irmãos em Cristo e crie paz dentro de você quando alguém vier criando guerra, alguém vier criando dissensão. O perdão é uma das características do coração de Cristo. A gente diferencia quem é cristão e quem não é, principalmente por essa característica, a capacidade de perdoar. Então, o cara que semeia discórdia não é só a pessoa que planta lá um problema entre outros irmãos, é também o irmão que cria problema no seu coração contra os outros. Eu enxergo dessa forma. E além de tudo isso, o verso 23 diz: pois o mandamento do Senhor é lâmpada. O Salmo 119 vai falar isso perfeitamente. A instrução é luz e as advertências da disciplina são caminho que conduz à vida. Então, a disciplina, novamente, é um ato de amor. Como a gente já falou aqui, Provérbios ele não tem o intuito de seguir uma linha cronológica em relação aos assuntos. Por exemplo, agora ele vai começar, ele volta a falar sobre a mulher imoral, sobre o adultério, assim como no verso 5, né? E eu destaquei apenas duas coisas sobre o adultério aqui que eu achei interessante. No verso 27 diz assim, ó, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Então ele traz essa figura do fogo. Uma anotação que eu fiz é a seguinte: o adultério é como se fosse um incêndio. Ele vai deixar um rastro de destruição. Tanto para a pessoa que comete o adultério, como para a pessoa que não comete. Perfeito.
em aliança com essa pessoa. A gente viu isso muito bem explicado no capítulo 5, o capítulo anterior esse aqui, e esses dois versículos, eles me lembram algo, e até um ditado popular, quem brinca com fogo se queima. Ou seja, quem brinca com adultério e estendendo, igual a gente estendeu no capítulo 5, com o pecado, de uma forma geral, não vai sair ileso não, pô. Você está brincando com o pecado, você vai ser punido. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está brincando com fogo, você vai se queimar. Quem brinca com fogo, vai se queimar. Então, esses dois versículos, para mim, são um aviso. Não seja inconsequente. Não ache que as suas atitudes vão passar ilesas, impunes, ou que você não vai ter consequência daquilo que você está fazendo. Se você está mexendo com fogo, você vai se queimar. E, em segundo lugar, agora, em relação ao adultério, também do pecado, o 32 diz assim: o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Então, o adultério é como se fosse uma loucura, porque aquele que pratica, ele está arruinando a si mesmo. Não só a vida da pessoa que está ao lado dele, né? Que no caso ele cometeu adultério, mas ele está se arruinando a si mesmo. E também pode ser estendido ao pecado. Alguém que está em pecado, está cometendo pecado deliberadamente, está arruinando a si mesmo. Então é extraordinário essa parte, porque ele diz que vai deixar um rastro de destruição ao redor, mas vai deixar também, vai se arruinar a pessoa que está cometendo. É isso. Resumando o capítulo 6. Então, de forma bem resumida, ele começa falando sobre ser fiador, sobre ter essa palavra. Então, como acho que é Tiago que vai dizer, não, Mateus, né? Escrevendo, ele vai dizer que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Sim, não. E ele vai o falar. sábio é o cara que do pecado, da imoralidade foge. E na moralidade ele permanece. Lembrando, só desse texto aqui, lembrando, não se coloque em posição de dependência dos outros. Sim, a segunda parte. Não se coloque em vulnerabilidade. Dependa só do Senhor. Não de si mesmo, né? Não de si mesmo. Jeremias diz que a gente não pode confiar em nós mesmos, mas E muito menos dos outros. muito menos nos outros. Se a gente confiar em mim, né? Quem dirá? E aí Deus vai dar esse exemplo, porque é Deus, né? Sim. A formiga. O escritor escrevendo, ele vai dar esse exemplo da formiga. Ele poderia dar qualquer outro exemplo, mas ele vai dizer da formiga. A formiga ela é prudente. E novamente, a prudência não nega a fé. E agora, por fim, as 6 coisas que Deus odeia e as outras coisas, e outra coisa que ele detesta. E nós podemos destacar que Deus abomina aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Isso é tão sério que nós que somos santuários de Deus, se alguém destruir o santuário, o próprio Deus o destruirá. Paulo escrevendo em 1 Coríntios fala sobre isso. E novamente aqui, o adultério deixa um rastro, assim como o incêndio deixa um rastro por onde passa, nos outros, mas o adultério também deixa um rastro na pessoa que comete. E a pessoa que comete está se arruinando. Perfeito. Lembrando também, não só trazendo para o adultério, mas de uma forma geral, o pecado tem consequências. Não seja inconsequente. Perfeito. Terminamos aqui o capítulo 6. Se você está gostando de toda essa série, você já acompanhou os outros vídeos dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e assistiu esse capítulo 6, por favor, deixa aí sua curtida, se inscreva no nosso canal, vai ter mais vídeos, então ative aí as notificações para quando chegar um vídeo novo você se lembrado e compartilhe também esse vídeo, compartilhe outros vídeos que você achou interessante aqui no canal da nossa igreja. Muito obrigado por ter assistido a gente. Daqui a pouco, eu sempre digo isso, daqui a pouco, talvez essa semana, talvez na próxima, já apareça mais um vídeo da gente comentando o capítulo 7 de Provérbios e eu convido você a ir até o final deste livro. Por favor, não desista no meio do caminho, é muito importante para todos nós crescermos juntos. Eu e Abraão, nós estamos aqui porque alguém tem que estar aqui, mas nós não podemos deixar de buscar sabedoria, buscar o caminho de luz, buscar o caminho de integridade e de justiça. Então é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado por ter assistido a gente, não esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever e até o próximo. Tchau. Valeu.